pessoal, boa tarde, eu sou a Luísa. Eu sou o André. E hoje a gente está aqui para mais um episódio do Café com Bambu. Nesse episódio a gente vai trazer para vocês algumas dicas de quem está passando por uma reforma ou vai passar por uma reforma, tanto de apartamento quanto de casa, Sim. né? É bem diferente a gente falar de reforma e falar de uma construção do zero, né? E hoje a conversa com vocês sobre a reforma é para falar de algumas coisas que podem acontecer, que podem dar errado, e eu tenho certeza que com essas dicas vocês vão reduzir os imprevistos e problemas ali no decorrer do projeto e da obra. Vou começar com a minha primeira dica. Posso começar? Claro. Tá bom. Não morem na obra. Saiam da obra durante a obra, gente. Mesmo se for uma reforma pequena, que a reforma pequena nunca é pequena. A reforma pequena começa com uma mudancinha na marcenaria, mas depois ela vira pintura, gesso, quebra de piso. É muito ruim morar na obra, gente, já passei por isso. Não façam isso. Vai morar na casa de um amigo, fica no hotel, pelo menos nos dias mais críticos, né, que tem mais sujeira, lixando. Vai dar um rolê. E o que tiver que ficar na casa ou no apartamento que está em reforma, protejam muito. Por exemplo, uma coisa que as pessoas não protegem: porta. Você tem uma porta bonitinha, branquinha, laqueada, e aí você vai pintar as paredes ou vai instalar um móvel de marcenaria. Eles vão estragar a sua porta. Sua porta linda vai ser machucada pelos móveis ou vai cair respingo de tinta. Então, as coisas que não dá pra tirar, protege. O que dá pra tirar, inclusive você, saia da obra, leve seu sofá, suas roupas, leva tudo junto, porque é difícil e é preciso fazer isso para ter limpeza e organização. Atrapalha muito, que foi. Aí uma Tá lembrando de alguma coisa? Pós-obra não faz milagres, tá? Por quê? Porque não é 100%, eles não conseguem tirar tudo, né? Tem que Então não confie no pós-obra. Na limpeza pós-obra. Não confie. Depois da limpeza pós-obra ainda vai ficar uma sujeirinha. Sim. E tal. Então não adianta estar com a casa com um sofá lá, com um monte de almofada, tipo aqui onde a gente tá, e aí tem um cara lixando e coisa aqui e achar que não, a limpeza pós-obra vai resolver. Vai ter pão uns 2 anos ainda. Então é melhor tirar tudo que der pra tirar. Sim. Próxima dica? Planejamento, né? Então, planejar como é que vai ser essa reforma, quando vai ser essa reforma, planejar os projetos, planejar o custo que você quer investir, o que você vai querer de material, eu acho que é o mais importante, né? O que você vai querer nessa reforma? Se vai ser só trocar um piso, se vai ser só pintar uma parede, se vai ser mexer com a marcenaria, então envolve, né, muita coisa. Por exemplo, uma reforma de um apartamento que já tem gente morando, já tem algum item que você queira trocar, é completamente diferente do que um apartamento que você acabou de pegar a chave. Que você tem que fazer uma intervenção muito maior, colocar piso, pintar parede, puxar uma tomada. Então, assim, são coisas completamente diferentes. Sim, normalmente eu falo para os clientes nessa etapa de planejamento: faz uma lista do que você quer mudar. Com certeza no meio da reforma vai aparecer mais coisa nessa lista. Sim, que você vai, já tô fazendo, vou lá. Mas quanto mais coisas tiver na lista, mais realista vai ser o orçamento para essa reforma. E minha próxima dica, já acabou, né? Tá bem. Minha próxima dica é a parte de contratações. Quem vai ser envolvido nessa reforma? Escritório, que vai fazer o projeto de arquitetura e interiores, e depois a equipe de obra. Pintor, eletricista, encanador, o empreiteiro que vai acompanhar. Se é uma reforma maior, tem que ter um engenheiro. Então, contrata profissionais qualificados, não tenta fazer as coisas sozinhos, porque às vezes eu vejo gente que pega dica de grupo de condomínio só. Eu vou fazer a reforma da minha casa sozinho, mandando mensagem lá no grupo do condomínio e contratando um monte de gente separado.
como que vai fazer esses fornecedores todos se conversarem, entendeu? Tem que ter alguém organizando, montando um cronograma, a não ser que seja uma coisa pequenininha, né? Não dá pra querer fazer tudo sozinho. A gente estudou muito para isso, para montar um cronograma, para entender tecnicamente como que tem que ser feitos os projetos, até porque fazer uma obra sozinho você vai precisar de um responsável técnico. Então contrata certinho todas essas pessoas que vão estar ali te ajudando no processo. Pra gente já é difícil organizar, imagina fazer isso sozinho, sem experiência, né? E sem um profissional para te ajudar. Com certeza. E falando também, né, um pouco, né, dessa parte do profissional. Próxima dica? Próxima dica é a viabilidade, né, dessa reforma. Então, entender que o seu apartamento, se for, por exemplo, de bloco estrutural, você não vai poder tirar a parede da sala, né? Você tem que, além de entender essa viabilidade das estruturas, né, entender também as regras, né, que a construtora trouxe para o seu apartamento, que está no manual do proprietário, e também entender todas as reformas que já foram feitas naquele prédio. Então, conversando com o seu síndico ou com o seu zelador, ele vai ter, né, todos esses arquivos, ele vai poder te ajudar a, por exemplo, você não derrubar uma parede e isso comprometer a estrutura do prédio. Então, entender tudo isso, entender o projeto da estrutura em si é importante. De uma história. Qual história? De um cliente. Qual? Que derrubou um shaft de escoamento de água da chuva de um prédio. E ele é um cliente muito querido, mas não faria isso se eu fosse ele. Mas tudo bem, gente, sigam as normas, tá? Segue certinho. Por isso que o projeto é tão importante. Eu entro para minha próxima dica. Tira a licença certinho para a obra, faz a aprovação no condomínio, porque você vai precisar fazer uma aprovação no condomínio, você vai ter que enviar o seu projeto de reforma, o condomínio vai aprovar e atualmente os condomínios fazem vistoria nos apartamentos. Inclusive, esse caso que tirou o shaft de escoamento do prédio, a obra dele ficou embargada um tempão, muito tempo. Uns 3 meses. Porque ele fez uma coisa que não podia, né? Então, a gente tem que fazer emissão de responsabilidade técnica do projeto, da obra, aprovar no condomínio, seguir o que tá no projeto, porque numa vistoria, o pessoal do condomínio pode passar lá e ver que você fez alguma coisa errada e mandar você refazer. Retrabalho, custo. E aí, e tudo bem, o shaft não atrapalhou a estrutura do prédio, o prédio não caiu. Mas imagina se ele tivesse tirado, ao invés do shaft, um pilar, por exemplo. Né? Já tiveram casos, não recentes e não aqui, não do nosso escritório, pelo amor de Deus, mas já tiveram casos graves disso, de alguém fazendo uma reforma de algo extremamente proibido. A gente vai colocar aqui algumas imagens que eu tenho. Alguns vídeos. Alguns vídeos. Próximo. Eu acho que tem que ter também... Próxima dica. Acho que tem que ter também uma gestão, né, do projeto em si, né? De como vai ser as etapas, de quais os projetos que a gente vai desenvolver, quais são os passos, qual projeto vem primeiro, qual que vem depois, o que a gente já pode, por exemplo, soltar para a obra, o que atrapalha na obra, o que não atrapalha. Então, por exemplo... Caso de marcenaria. Numa reforma de apartamento que a gente tem um prazo aí curto, né? Porque a pessoa quer mudar, quer morar logo, quer diferente reformar. De uma obra do zero, que tem 1 ano, né? O apartamento normalmente é 2 muito meses. Rápido. Então, geralmente, um apartamento do zero é 2, 3 meses no máximo. E o prazo de uma marcenaria é 60 dias, após a medição, que é depois que a obra está pronta. Então, se a gente não coordenar tudo direitinho, os fornecedores, a gente vai estar com a obra pronta esperando um fornecedor. E esse fornecedor vai demorar 60 dias. Então, a gente tem que ter esse cronograma. Então, tudo que a gente puder adiantar para já liberar, né, um fornecedor é válido. Sim. E aí a gente já entra na minha próxima dica, que tem a ver com um serviço que a gente presta aqui no escritório, que a gente chama de gestão de orçamento ou assessoria de escolhas de acabamentos e revestimentos. Essa parte de gestão de orçamentos, ela é muito importante porque a gente vai auxiliar na escolha dos materiais. E quando a gente fala de um apartamento, às vezes um apartamento menor também, a gente precisa ter muito cuidado com todos os detalhes, sabe? Com a iluminação que a gente vai trazer para aquele projeto, os fornecedores que vão trabalhar, se eles estão compatíveis também com o budget do cliente para a obra.
E isso vai trazer uma coisa muito importante para vocês, que é o que aquele material vai trazer de dor de cabeça ou não para vocês no futuro. Por exemplo, tem acabamento, tem cliente que quer muito colocar um piso brilhoso na casa inteira, branco, é uma coisa que, gente, é bonito, é lindo. Só que pensa a manutenção disso com o tempo. Pensa, eu tenho um labrador preto que mora no meu apartamento. O meu piso é escuro e eu já vejo os pelos dele. E ele já escorrega num piso que é áspero. Imagina num piso brilhoso branco. Eu ia ficar louca, tendo que ficar limpando aquilo todos os dias, entendeu? Acho que a gente que mora no apartamento dele. Tipo, tem quando a gente varre uma vez a cada 2 dias a casa, sai tipo um cachorro mesmo, assim, de tanto pelo que tem. Então entenda a situação de vida de vocês, né? Se tem cachorro, pet, criança, o que tem em casa que vocês vão precisar ter de manutenção, cuidado. Por exemplo, uma laca na cozinha. Isso foi algo que a gente quis fazer. A laca é um acabamento de marcenaria que ele dá mais manutenção, ele fica riscadinho. E depois de 3 anos, né, que a gente mora no nosso apartamento, a gente é muito cuidadoso, a gente não tem criança em casa. Então, só nós dois morando em casa já tem uns lascados. Imagina se fosse uma casa com crianças arteiras, como que estaria aquela cozinha, né? Próxima dica. Próxima dica é a gente bolar um layout, né? Principalmente se for um apartamento que não for muito grande, para a gente ter, né, a circulação, ter o aproveitamento dos espaços, as soluções inteligentes para a gente conseguir aproveitar os espaços da melhor forma possível. E aqui no nosso escritório a gente tem a possibilidade de fazer vários layouts para o mesmo apartamento. Então a gente consegue fazer os estudos de, por exemplo, a sala vai ficar melhor aqui ou ali, qual que vai ser a posição da cama nesse quarto, se vai ter, a gente vai precisar mudar uma tomada para colocar a cama numa outra posição, o banheiro em si, se a gente vai precisar fazer alguma intervenção. Então a gente consegue escolher isso em projeto, né, e definir o layout para melhor forma, né, de aproveitamento possível do apartamento. A gente vê um monte de meme na internet da porta que bate no vaso sanitário, da gaveta que não abre porque tem uma prateleira. Então a gente tem que pensar nesses ambientes e nesses micro detalhes. E agora, para finalizar, minha dica para vocês ao longo desse processo de reforma tenham flexibilidade, paciência, porque reformas sempre têm imprevistos. Diferente de uma construção do zero, como o André falou para vocês, a gente não consegue prever coisas que não estão documentadas para nós. Quando a gente tem um apartamento do zero, por exemplo, que acabou de pegar a chave e tá tudo bem novinho, normalmente os documentos que a construtora envia pra gente são documentos mais reais e fiéis ao que está executado lá no local. Então, se no projeto vai estar no documento da construtora, no projeto que a construtora enviou pra gente, tá escrito que tem uma prumada de hidráulica aqui, provavelmente vai ter. Às vezes não, mas 90% dos casos tá certo. E a gente sabe que a gente não pode fazer um furo e pendurar um quadro aqui, porque aqui passa esse cano. E quando a gente faz uma reforma num apartamento ou numa casa muito antiga, não tem como a gente adivinhar, não tem como a gente saber. Não tem como a gente, mesmo que tenha um projeto antigo da construtora, às vezes o inquilino anterior, o proprietário anterior mudou tudo, entendeu? E passou... Já passou por alguma reforma, já passou por alguma modificação. E tem também, voltando, né, a falar um pouquinho de materiais, tem materiais que já caíram em desuso, né? Como, por exemplo, um fio que não é flexível, um cano de cobre numa parede. Então, isso tudo a gente tem que entender durante a reforma, que a gente tem que modernizar, tem que substituir para exatamente não ter um problema no futuro de ter que substituir um cano de cobre que está numa parede ou uma hidráulica muito antiga, porque muitos problemas, né, são ocasionados pela hidráulica e pela elétrica, né, nas residências. Mantenham-se resilientes diante de todos os desafios que vão acontecer, os imprevistos que vão acontecer, e foquem não nesses imprevistos e probleminhas que sempre acontecem na reforma, mas foca no resultado final que vocês querem alcançar, em como aquele projeto vai ficar lindo, em como aquela reforma vai trazer mais
qualidade de vida e mais conforto para vocês nesse espaço todo revitalizado. Então, por hoje é só. A gente em breve encontra vocês em um novo episódio e agradecemos muito pela participação, por vocês assistirem a gente, prestigiarem a gente em todos os nossos episódios por aqui. Até a próxima, pessoal. Até lá.